Sejam bem-vindos ao programa Papo Saudável. Dando start aí no mês de dezembro, vamos trazer para vocês altas dicas para elevar o espírito, a positividade de você que está em casa nos assistindo. E hoje trouxemos um médico, Dr. Marcelo Baiocchi, cirurgião vascular como eu. Ele, formado aqui na UFG, fez residência na Unicamp e é meu marido, para falar para vocês sobre um tema de extrema importância. Nós vamos falar sobre varizes em mulheres? Não, pessoal, hoje não. Vamos falar sobre varizes em vocês, homens, público masculino. Seja bem-vindo, Dr. Marcelo Baiocchi. Bom, muito obrigado mais uma vez por esse convite, a você, Rogéria, minha esposa querida, Eudécio, um grande amigo. É um prazer estar aqui de novo, né? Agora nessa casa, eu que tive na primeira, online, então é um grande prazer estar aqui. Sempre presente, né, Marcelo? Graças a Deus. E pra já nós, é nosso parceiro aqui, é um parceiro, né? Faz parte do nosso time. Sim, incentivador, nós, apoiador. É um grande prazer ter você. Primeiro porque você é um profissional que eu tive o privilégio de ser cliente, né? Sou seu cliente. E é muito bom, você passa a segurança que nós, clientes, esperamos encontrar em um médico. E vice-versa, né? E outro que é de casa, então a gente fica assim muito à vontade e sem dúvida alguma é sempre um prazer ter você conosco. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. É isso aí, bora começar, né? Vamos lá. Você sabe que tem uma coisa que me chama a atenção nos últimos tempos, e eu acho que no futuro não muito distante eu vou ter que ir lá em vocês, varizes em perna masculina, né? Eu comecei a pedalar agora não, já tem um tempo, né? E eu tô olhando para minhas canetinhas, elas estão modificando e tem sobressaindo algumas veias, que aquilo não aparecia antes. Como é que é isso? Como é que é a frequência de varizes nas pernas dos homens? Sim. Na literatura médica, e o que a gente observa na prática também, é em torno de 3 a 4 para 1. Né? Então é mais comum, mais frequente no sexo feminino, nessa proporção, 3 a 4 para 1 no sexo masculino. O que mudou de uns anos para cá, que a gente tem percebido, é isso que você está comentando. É que a gente tem visto uma procura maior do sexo masculino, dos homens, por esse cuidado, né, com as suas veias, com as varizes. Existem alguns fatores que fazem esse retardo da procura, a gente pode comentar, mas assim, é uma frequência que tem aumentado principalmente no consultório. A doença, ela existe, ela é prevalente nessa proporção. E por que dessa proporção? O que o homem tem? Seria mais músculo? O que é? Isso mesmo. O homem tem mais, vamos dizer assim, proporção muscular em relação à proporção de gordura que a mulher. É lógico que hoje já existe uma mudança em relação a isso. Existem as mulheres que já têm uma proporção de massa magra bem maior. Principalmente as pessoas que fazem atividade física. E isso é interessante, depois a gente pode comentar, porque muda muito. O comportamento nelas é semelhante ao do sexo masculino. Então a musculatura é muito importante para preservar e ajudar no retorno venoso. Em relação às mulheres, aí você coloca hormônios femininos, essa desproporção gordura e massa magra, musculatura, né? E a gravidez, né? Que são fatores que o homem não vai atravessar. Carrega um sobrepeso aí durante um tempo. Isso. Os outros fatores são semelhantes, genético, profissionais, aí são semelhantes para os dois sexos. Eu acho que a grande diferença são os hormonais de gestação para a mulher e a proporção gordura, músculo no homem. Durante muito tempo, os homens têm negligenciado a saúde, né? E agora, eles começaram a abrir os olhos para a questão desse autocuidado. Essa negligência masculina pode atrapalhar e retardar o diagnóstico? Sem dúvida. O homem, ele é mais, como é que eu vou dizer, mas ele é mais medroso que a mulher para procurar exames preventivos. Ele tem medo do que pode encontrar.
né? O homem ele tem medo, a gente tem, vou me colocar nisso também, a gente tem medo. Você fala assim, ó, você tem que ir lá fazer um exame de prevenção de câncer, a gente fica com medo. E se encontrar? Poxa, se encontrar você trata. A mulher, acho que por questões até sociais, desde cedo ela já vai no ginecologista, já faz um acompanhamento. Faz parte da nossa educação. É uma educação do sexo feminino, né? E o cuidado estético que a mulher sempre teve. Então, pouco pelo, passa creme na perna, isso ela já cuida visualmente, ela mesma vigia. E ela nota quando aparece alguma coisa que salta aos olhos dela. O homem, com muita pilificação, né? Então, às vezes, ele só vai ver quando a coisa já está bem feia. Ou, como você falou, no caso de atletas, que às vezes depilam para ter uma performance melhor. Então, natação, ciclismo, as pessoas fazem essa retirada, né? A depilação, para ganhar alguns milésimos de segundos de performance. E aí quando depila ele assusta, ele fala, nossa, olha o tanto de veia que apareceu. Não é que apareceu, estava lá, estava escondido. A verdade é que a gente tem esse olhar, né, para o nosso corpo, que vocês não têm. Vocês vão, entram no banheiro, tomam banho e tá pronto, né? A gente não, a gente gasta um tempo, igual a Marcela falou, com creme, a gente se olha. Então eu acho que esse olhar faz toda a diferença. E a questão do pelo atrapalha bastante, porque na hora que o homem nota, e muitas vezes ele nem nota, quem nota é a esposa, porque muitas são as esposas que levam no consultório. Exatamente. Não é mesmo? É uma visão feminina, né, para o sexo masculino. Você fez uma indagação, uma colocação que me chamou, fez eu viajar aqui. O senso maternal, ele é inquestionável, um dos sentimentos mais nobres que existe, né? Eu acho que até por isso as mulheres acabam se cuidando mais do que nós homens, né? Para preservar, para cuidar, para se zelar. A perspectiva de vida, né? Estatisticamente falando, elas vivem 5 anos a mais do que nós homens, né? Isso como um todo, por medo de encontrar o que a gente tem medo, a gente evita de procurar os médicos. Esse instinto de cuidar da família, porque a mulher ela vai até o último dia da vida dela preocupando com a família, com os filhos, não importa a idade que estejam os filhos, né? Isso me fez pensar, né? Por que nós homens somos tão descuidados conosco? Por que nós cuidamos mais do corpo, relaxamos mais? Eu fui relaxada até agora há pouco, e foi a mulher que me provocou, Sim, foi a mulher que me chamou para a prática do esporte, para mudar o meu padrão de vida, né? E tô adorando isso agora, né? Eu descobri essas pequenas varizes a partir da hora em que eu resolvi realmente depilar as pernas para pedalar. E aí chama atenção. Né? E aí a gente sai da negligência masculina para o olhar, fala assim, caramba, por que eu estou com isso nas pernas? E aí o homem começou a procurar mais. E uma coisa também que é bacana, que você pode falar, é do vestuário masculino, que também mudou. Então, por que o homem começou a procurar mais e a fazer o seu check-up vascular? Hoje, independente do tipo de vestuário, mas assim, existe uma tendência de moda. Então, por exemplo, hoje muitas pessoas não usam meia mais, né? Então calça curta, sapato ou tênis sem meia, ou às vezes uma calça que vem no meio da perna, ou uma bermudão. Uma calça dobradinha. Uma calça dobradinha. Então o que acontece? Às vezes a pessoa bate o pé, ela mesma vê. Ou o companheiro ou a companheira vê aquela quantidade de vaso e fala assim, nossa, seu pé tá feio, tá igual... Tá parecendo gente descuidada, gente mais velha. E isso faz parte de um bem-estar geral. Nós estamos falando aqui, até agora, da estética. Mas a doença varicosa, ela também evolui para patologias mais sérias, mais graves, que traz um prejuízo social e econômico para aquela pessoa muito grande. O Marcelo, e o peso, sobrepeso, influencia muito nessas varizes? Sem dúvida. Eu falei ali a diferença do sexo masculino e feminino, mas para os dois sexos, o peso, cigarro, sedentarismo, falta de atividade física, a questão genética. Genética é o principal. Ajuda. Então, geralmente são famílias que carregam essa tendência. Profissional. Então,
profissionais como você, que às vezes passa horas sentado fazendo uma cirurgia. Então você tem que contrabalancear isso com, se você puder levantar, pegar um negócio, fazer uma atividade física, manter o peso, uma dieta equilibrada, hidratar ao longo do dia, é uma forma de prevenir bem legal. E as pessoas que trabalham trabalham em pé mais do que sentado, há uma tendência de ter mais varizes ou não? Quanto mais você coloca a pressão da gravidade sobre a coluna de sangue, pior seria. Mas é uma tendência que a pessoa já carrega. Então, ela já carrega aquela tendência geneticamente, familiar, né? Uhum. E aí, se é uma professora, um motorista, um guarda, um dentista, uma secretária, que trabalham horas a fio, ou em pé ou sentado, você acaba tendo uma tendência maior a desenvolver as varizes em um grau menor ou maior. Isso vai depender da sua condição, da sua predisposição. Uhum. Nós falamos de fatores de risco para vocês que estão em casa e da dificuldade que o homem tem de procurar e fazer o seu check-up. E no consultório, qual que é a abordagem que você toma para esse paciente do sexo masculino? É uma abordagem diferente da que você faz para o sexo feminino? Olha, eu acho que eu tento fazer igual, eu me coloco no lugar. Porque são expectativas e realidades diferentes. Então eu sempre me coloco no lugar do paciente. Eu procuro saber qual é a expectativa do resultado que ele tem, o que está incomodando ele, o que ele espera de resultado e o que eu tenho condições de oferecer. É lógico que a gente nunca pode vender aquilo que a gente sabe que não vai dar, não vai chegar naquele resultado. Então a gente, lógico, tenta, tanto para o sexo masculino ou feminino, oferecer um tratamento que é possível de atingir um resultado e que dê um resultado legal, satisfatório, né? Lógico que tudo leva tempo, ninguém ganha um corpo maravilhoso da noite para o dia, ninguém ganha pernas maravilhosas da noite para o dia, então tem que ter o quê? Sacrifício, paciência, resiliência, dedicação. E o tratamento, qualquer tratamento envolve isso, seja ele estético ou não, mas envolve isso. Então eu tento conversar com esse paciente, entender qual é o problema. Tem alguns que vão porque, igual como você disse, a mulher é que levou. Aí eu pego e tento dar essa pegada, né? Fala assim, olha, sua mulher não tá gostando, cara. Você tem que... Abre o olho. Você tem que ficar do jeito que ela quer. E às vezes é o contrário também. Eu tenho pacientes, mulheres que chegam e falam assim, meu marido diz que vai bancar o tratamento porque ele tá incomodado. Aí eu falo assim, olha, tá vendo? Tá incomodando ele. Então a gente não precisa esperar chegar a esse resultado, a esse, vamos dizer, a esse nível, a esse nível de reclamação. Basta olhar, fazer um check-up vascular periódico, tá? Então, assim, a partir do momento que você tem a preocupação e procura, você vê, nós acabamos agora o Novembro Azul, mas se a gente fizer uma enquete, muitos homens não fizeram o exame da próstata. Apesar do chamamento, né, na mídia e tudo, muitos deixam passar. Então, a gente tem que estar atento ao que a gente pode prevenir ou tratar no começo. Tratar uma doença varicosa no início é sempre mais fácil de obter resultados satisfatórios do que deixar ela evoluir para uma doença mais grave. E existem muitos mitos, né, relacionados à doença varicosa, sim. Não é mesmo? Fala de alguns, principalmente o que os homens ficam com mais temor. O principal do homem é dor. Mulher é engraçado, mulher ela não preocupa com dor. Se você falar que dói, ela está preocupada com o resultado. Mas se for para ficar bonita, tudo certo. Certo, pode doer o tempo que for. Não, a gente passa a dor que for. Agora, o homem, é interessante, o homem ele não pode sentir dor. Isso então, hoje a gente consegue fazer tratamentos em que praticamente a pessoa nem vai sentir. É lógico que sensibilidade e dor é muito pessoal, né? Mas, assim, dá para fazer um tratamento com satisfação bem legal em relação à dor. Basta ele tentar fazer a primeira vez. Você está falando a nível cirúrgico? Não, cirúrgico com anestesia não, mas ele tem medo do pós-operatório, ele tem medo, por exemplo, do tratamento estético que é feito em consultório, então uma esclerose, um laser, uma aplicação de vasos, ele tem medo porque ele acha que vai doer. Outra coisa para o homem é o afastamento do trabalho. Hoje isso praticamente a gente já não tem esse problema.
A pessoa pode tratar e rapidamente ela volta à sua atividade laboral. O grande problema ainda em relação às doenças que envolvem pele e tratamento estético é o sol, né? Então, óbvio, se é uma pessoa que treina para fazer o Ironman, aí é difícil, porque eu vou pedir para ele treinar à noite, para não treinar no sol, entendeu? Então é a única coisa, mas ele pode continuar treinando, desde que ele se adeque a esse problema do sol. Para quê? Para não manchar a pele. E o mais importante é você querer tratar. Ir ao consultório, porque Exatamente. Tratamento tem, não é mesmo? E essa demora no resultado depende muito da demora que vocês têm também de procurar o consultório. Quanto mais rápido você fizer o seu check-up vascular, mais rápido será o tratamento, mais efetivo será o seu resultado. Então, tudo tem a ver com essa consistência que o Marcelo falou aqui. Para você ter bons resultados, você tem que querer tratar. Você evita, tratando precocemente, as complicações futuras, que são complicações, às vezes, que deixam cicatrizes permanentes. Né? Então, um paciente que deixa evoluir para flebites, para úlceras, para dermatites de pele, por doença varicosa, ele vai desenvolver o quê? Manchas que são permanentes, ele vai desenvolver, às vezes, cicatrizes e incapacidades, dores que vão dificultar o trabalho. Então não precisa esperar chegar a esse ponto para procurar um tratamento. Eu comparo muito, apesar de não ser, eu gosto, porque dentista todo mundo já foi. Você tem placas, né, de tártaros e etc., que provocam cáries. Então você tem que ir no dentista frequentemente. O que a maioria das pessoas fazem, Odé? Só vão quando dói. Só vão quando tá com cárie, só vão quando vira canal, só vão quando o dente quebra. Ninguém faz visita periódica ao dentista. Quando o provisório solta. Quando o provisório solta, mas aí quebra. O dentista é muito bom, ele faz um provisório que dura 5 anos. Ai, socorro! E aí a gente não volta. Avava o caso, a intimidade na TV aqui, gente. Provisório lindo que fica. Não, mas aí então esse é o grande problema. Verdade, é a pessoa ficar empurrando e lembrar que tudo bem, eu fui e fiz o tratamento dentário, sarou. Eu tô livre? Lógico que não. Você tem que fazer o quê? Os periódicos, as visitas. Então a variz, como qualquer doença ou qualquer coisa que você trata no corpo humano, a mente, a pele, o corpo, o músculo, se você parar de cuidar... Nada é estável em termos de corpo humano. Isso, ele é contínuo, então ele desanda. E cada vez a gente tem visto mais essa questão, uma máxima, né? Da impermanência das coisas. Tem uma máxima que diz o seguinte, eu adoro, eu escutei ela, acho que foi o Cortella que falou uma vez, eu adorei isso. Isso para mim vale para tudo na vida. Pedra rolando não cria musgo. É isso. Não adianta. Se você deixar uma pedra parada, vira lodo, vira musgo, etc. Se você põe ela para rolar, ou seja, manter ativo, mexer, etc. e tal, você melhora muito o problema dela. Então, tem que manter sempre ativo, etc. para evitar os problemas. A gente não tem como evitar a idade, mas você pode muito bem prorrogar o bem-estar. A qualidade de vida. E essa qualidade de vida é o corpo inteiro, né? Do fio de cabelo, a sola do pé, tudo isso pode ser mudado à medida que você cuida. A OMS até mudou, né, a definição de saúde já. Essa definição de saúde deixou de ser só bem-estar físico e mental. Hoje ela é bem-estar físico, mental, espiritual, relacional, social, e aí você pode pôr o que mais você quiser. Então a definição de saúde hoje ela é muito mais abrangente do que só um bem-estar físico. A gente tem que estar cuidando do corpo como um todo. É o nosso templo sagrado, né? É a casa que nós habitamos. Exatamente. Né? É a casa e só para a gente frisar, para quem está em casa, fala de novo para mim. Variz é estética ou é doença? Tá. Variz é uma condição, é uma doença progressiva, crônica, que ela vai evoluindo, então ela pode começar num estágio inicial que tenha apenas vamos dizer, uma repercussão estética, mas a longo prazo, aquela doença em evolução, ela vai trazer prejuízos funcionais para aquele indivíduo.
e pode trazer complicações mais sérias. É bacana a gente falar sobre então, isso, tem sabe, que lembrar, Odés? Porque as pessoas, né, acham que elas é acham que é só estética, e vai deixando. Por exemplo, eu tô com um paciente do sexo masculino, que ele deve operar em janeiro, ele emagreceu, ele fez todo um tratamento com nutricionista, nutrólogo e reposição hormonal e tudo, e ele quer competir em halterofilismo, né? Mas qual o problema? Ele está coalhado, não é veia dilatada aparente, que isso é diferente. Veia aparente, às vezes o homem e até a mulher hoje quer. Ele quer aquela veia, né, acefálica, bonita, aparente. Agora, você não quer um saca-rolha no braço, a veia toda doente. Ele está muito cheio de varizes no membro inferior e ele quer operar antes de competir. Então você vê, é um indivíduo, é um homem que fez todo um projeto e agora ele está esbarrando na doença varicosa. E ele vinha lá atrás com passado de obesidade, de sedentarismo, lógico, de genética. E agora ele vai fazer o tratamento e ele vai competir no segundo semestre do ano que vem. Então, você vê que tem várias indicações, né? E que atrapalha muito também no trabalho. Tem muitas pessoas que têm que parar de trabalhar por conta de uma úlcera, sim, entendeu? Por conta de uma flebite, de uma trombose, todas causadas pelas varizes. Então, assim, é importante trazer esse cunho da doença para você que está em casa. É uma doença que deixa a perna da gente feia, gente. Preciso falar mais alguma coisa? Né? Ô, Marcelo, sem dúvida. Eu confesso que eu comecei a escutar mais varizes depois que passei a conviver com sua digníssima conosco e com vocês. Até então, varize, você via pessoas mais velhas, mulheres, etc. Você não via com muita frequência. Evidentemente, também não tinha 50 e poucos anos como eu tenho agora, né? Uhum. Para nós homens, me dá aí umas dicas, né, para os homens, o que fazer no sentido de prevenir problemas vasculares futuros? Olha, o que você diria para nós e a partir de que idade para se cuidar? Não, eu acho que um check-up vascular ele cabe nas décadas, né? Então, por exemplo, eu acho que a partir do momento que o homem começa a desenvolver, crescer, se ele notar que tem veias maiores fora do padrão, e esse padrão ele é comparativo, às vezes você compara com um colega que joga futebol com você, você bate o olho. Então, é o momento já de você procurar um profissional da área para te orientar, certo? Aí vai ser feito todo um exame, um diagnóstico mais correto e ver se existe a indicação de tratamento naquele momento. Mas pelo menos se faz um planejamento para tratar no momento oportuno. A outra condição que eu acho que é importante é o homem, que já tem mais, igual você falou, mais idade, percebeu o membro dele, a perna. Então, eu tenho pelo, mas a gente às vezes entra no banho, ensaboa, seca, sai. Né? Então começa a reparar, pede para a mulher ver se tem alguma coisa, porque você está falando ainda antes de ter sintoma. Agora, se tiver edema, vermelhidão de pele, dor, peso, cansaço, câimbras frequentes, eu acho que vale a pena procurar. Maneiras de prevenir, eu acho que é o que a gente... Um minutinho. Câimbras frequentes. Com a prática do esporte, a câimbra vem com mais frequência. Sim, mas é por esforço, né? Por esforço. Não... Agora, câimbras por exemplo, se você pedala igual você, 50, 80 quilômetros, é normal naquela noite, naquela semana, você vai ser despertado à noite, às vezes, com alguns episódios de câimbra. Mas aí é por esforço, por excesso. Seu músculo fadigou, ele precisa de repouso, ele precisa de alongamento, precisa de reposição. Aí precisaria ver direitinho. Não acho que tenha a ver um problema circulatório tão grave. O que acontece é que você fez um esforço grande, você está com muito ácido lático muscular, e aí gera cãibra, certo? Agora, os cuidados maiores, eu acho que a gente já comentou ao longo da entrevista, né? Então, evitar o excesso de peso, evitar o sedentarismo, as dietas industriais, que são ricas em sódio, fazer uma alimentação mais saudável, praticar exercício. O velho jargão. Evitar de fumar, né? Então não fumar. Físico, o alimento, descanso. Isso. E tratar. Então, se você já tem uma veia patológica, ela merece um olhar de um especialista e às vezes já o tratamento. Para quê? Para que aquilo não se alastre. Às vezes uma veinha que você vê é só a ponta do iceberg.
né? Quando a gente faz o exame completo, aí você vê o que está submerso por baixo d'água, né? Então a gente vê que tem uma doença mais profunda, que tem um refluxo mais intenso numa veia mais importante. Então aí às vezes é durante o exame que a gente vai fazer esse diagnóstico mais preciso. É isso mesmo. Gente, espero que vocês tenham gostado das nossas dicas, que tenham aberto o seu olho para você que está em casa fazer o seu check-up vascular. Ou seja, tenha um vascular para chamar de seu, minha gente, viu? Ou tenha um casal vascular para chamar de seu. Eu tenho, ela tem a mim, então. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Dr. Marcelo Baiocchi, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Papo Saudável, viu? Arrasou, lindo. Marcelo, obrigado mais uma vez, como sempre. E obrigado a todos e espero que vocês tenham aproveitado essas dicas aí e não deixe a coisa evoluir. A gente precisa cuidar da gente, né? Cuidar do corpo e cuidar de quem a gente gosta. Arrume tempo para cuidar de você, senão você vai arrumar tempo para cuidar da sua doença. É isso aí, viu, gente? Até o nosso próximo bloco. Fiquem por aí, não saiam. As tecnologias sempre avançam e a farmacêutica também. Aqui o seu medicamento é tratado da melhor forma. Entregamos um produto de excelente qualidade e um serviço exemplar. Dessa maneira, nós garantimos que as formulações cheguem em segurança e prontas para fazer o bem-estar sempre presente na sua vida. A farmacêutica é a escolha certa. Seja wellness, seja a farmacêutica. Crescer faz parte da vida. A gente nasce com um propósito e segue desenvolvendo, aprendendo, evoluindo, dia após dia. Nem sempre é fácil. Às vezes nós somos desafiados, mas com amor e dedicação tudo se resolve. Por aqui nós seguimos crescendo, aprimorando, conquistando, sempre junto com você. Novos tempos, a mesma pureza. Cristal Alimentos, pureza alimentando a vida. Estamos de volta e seguindo, né, esse propósito nosso de dezembro, de positividade, de trazer algo a mais para vocês. Ela também, que já esteve presente aqui no nosso programa Papo Saudável, falando sobre LGBTQIA+, doutora Vanessa, psicóloga da Casulo. Hoje ela vai falar sobre outro tema aqui com a gente, tá bom? Doutora Vanessa, seja muito bem-vinda ao nosso programa Papo Saudável. Olá! Muito obrigada novamente, Eudécio, Rogério, doutora Rogério, por esse convite. É sempre um prazer, uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Hoje sem polêmicas, não é mesmo? Hoje é só alegria, endorfina, né? É bom, né? Você gosta de... Eu gosto da polêmica. A polêmica é boa. A gente te traz em 2022 pra gente polemizar um pouco, porque eu tô achando que 2022, pelo menos é o que eu desejo, que seja um ano de muita prosperidade, de positividade, de energia, de equilíbrio, de paz, né, gente? Porque a gente tá precisando. De retomadas. De retomadas, né? De bons negócios, um trabalho bacana para todo mundo. E a gente não pode esquecer do mental. E aí é sobre isso que a gente queria conversar aqui com vocês. Vanessa, saúde mental importa? Nossa, super importa, né, gente? A gente não tem como ser dualista nesse caso. Nós precisamos ser monistas mesmo, né? Corpo, saúde, mente é corpo. É tudo integralizado. Não tem como separar, né? Não tem jeito de separar isso. Então tá tudo num lugar só. Se a cabecinha não tá bem, o resto do corpo também não vai andar muito bem, não. O corpo sem mente é um corpo que vegeta, né? Então, né? O nosso zumbizinho, né? É super importante. E acontece, não é mesmo? Sim, acontece. E como que anda a demanda no seu consultório? As pessoas estão te procurando mais para tratar o quê nesse finalzinho de 2021? Então, nós tivemos um ano bem difícil, bem complicado, né? Aliás, 2 anos, né? Mas bem difícil, muito complicado, com
perdas, né, com lutos que não foram elaborados adequadamente, muitas pessoas que estiveram enlutadas, né, por perdas de entes queridos por Covid, não fizeram seus rituais, que é o ritual que, né, faz parte disso tudo. Então... A gente descobriu que a gente não teve ritual de luto, né, e que a gente também não tem uma educação para vivenciar o luto, não é mesmo? Exatamente, e para além disso, né, hoje a gente vê aí esse movimento no consultório muito dos lutos por Covid, não só pelas perdas, né, mas também porque tiveram perdas de trabalho, tiveram perdas de pessoas, tiveram N perdas do convívio social e familiar. Exatamente, as pessoas enfrentando esse luto todo. Isso tem sido uma demanda alta. E sequelas de pessoas que tiveram a Covid e ficou com sequelas físicas. Isso afeta também, ou afetou também bastante a mente, familiares preocupados? Sim, afeta bastante, né? E isso no mundo todo. Eu tenho alguns pacientes fora do país que eu atendo online e é a mesma queixa, né? Você vê que é uma queixa que se tornou universal. Então, são várias as demandas pelo Covid e muita ansiedade, né, gerada também em cima de tudo isso, né? Então, crises de pânico frequente, crises de ansiedade frequentes, né? Essa incerteza de não saber como lidar com o novo, com esse novo modelo, com esse novo jeito de viver, né? Com todas essas mudanças que nós vivemos. Tudo isso foi colocado para nós sem que ninguém tivesse uma expertise para direcionar e dizer o que fazer, de uma vez fazer, né? E tudo de uma vez. Então é bem complicado. Eu acho que hoje a maior demanda é sim, com certeza, essa ansiedade por 2022, né? E tudo que 2021 trouxe para nós. Doutora Vanessa, eu escuto muito o termo ansiedade na minha clínica, no dia a dia. E também tenho escutado muito essa questão de depressão. Afinal, o que afeta mais os clientes, os pacientes, do ponto de vista psicológico? A ansiedade ou a depressão? Ou uma coisa está ligada à outra? Como é que você vê isso? Sim, você deve ter ouvido muito falar, né? E tá bem dentro da sua área também. O ansioso, ele tem bruxismo, né? Que deve bruxismo, ele tem muita enxaqueca, ele tem muita dor de cabeça, que é uma área que a gente tem trabalhado bastante. Sim, são as dores, né? A falta de endorfina. A gente até colocou uma chamada sobre isso, né? E eu quero falar sobre isso, vou aproveitar a sua pergunta. Como que nós conseguimos produzir essa endorfina, né? Vou chegar nessa questão da ansiedade e da depressão. A produção da endorfina acontece através de atividade física, risos e, gente, comida. Mas isso é uma próxima matéria que nós podemos falar. Que é polêmica, pelo amor de Deus. Já é polêmica. É programa Papo Saudável, não vamos comer um chocolate aqui, gente. Não. Mas de uma forma saudável. Aquela sensação que a gente sente, né? Quando a gente come alguma coisa que a gente gosta. Aquilo lá também é endorfina, né? Mas a atividade física também que a gente proporciona. Faz A2 também, que é bem legal para produzir endorfina, né? Exatamente, isso mesmo. Olha só, eu não tô querendo ser polêmica hoje, mas, né? Não tá Então. É isso. Então são vários fatores que fazem essa produção de endorfina ser aumentada, né? Por que estou falando sobre isso? Bom, para dizer que ela é uma aliada para tratamentos de depressão, de ansiedade, né? Então, por que a gente sempre fala de um trabalho multidisciplinar, né? Exatamente por isso, porque nós olhamos para a saúde de um modo multidisciplinar, não tem como olhar para ela de uma forma diferente. Né? Então, olha só, tá aí envolvido a odontologia, a medicina, né? Os profissionais de educação física. A respiração, principalmente a respiração nasal. E a qualidade do sono interfere muito em ansiedade. Exatamente, né? São fatores que estão todos associados à ansiedade e depressão.
Né? E a endorfina é bom falar que a gente produz, né, gente? É nosso. Gratuitamente. É gratuito. Tá de graça dentro de você. E aí você não quer produzir, entendeu? Desde que... Então, a gente tem que pagar um preço. Para ter saúde, tem que pagar um preço, né? Isso. A gente fala que é gratuito, né? Porque está lá à disposição. E assim, precisa de um sim pequenininho para começar a produzir isso, né? Levar a vida de uma forma mais leve, mais otimista, levar a vida de uma forma mais tranquila, respirando adequadamente. É complicado falar para uma pessoa que teve uma perda, que está fazendo luta, e falar, não, leva a sua vida daqui para frente com mais otimismo. Assim, a gente tem, né, as perdas e é meio complicado, mas mudar o estilo de vida, né, mudar a alimentação, mudar o exercício, porque é um ciclo vicioso. A depressão, você vai cansando, vai parando, vai deprimindo, a depressão tira você a vontade de fazer coisas, né? E você quebra esse ciclo a partir da hora em que você, caramba, tá ruim, mas eu vou sair caminhando, né? Você tá com depressão? Vai caminhar, no mínimo, né? Uma das características, né, da depressão é essa baixa energia de vontade mesmo. Realmente é muito difícil falar para um depressivo assim, e aliás não é recomendado, gente. É olhar para um depressivo e falar, não, você precisa caminhar, você precisa fazer exercício físico. Gente, ele já sabe, né? Muito provavelmente ele já deve ter ouvido isso assim 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes. Precisa sair desse quarto, precisa sair dessa cama. Não é assim que funciona, né? Eu acho que a gente pode começar pelo básico do básico. O otimismo, sorrir, né? Trazer motivos para essa pessoa sorrir. Lavar o cabelo. Para algumas pessoas tomar banho, lavar o cabelo com essas pessoas, né? A gente tem que falar que depressão ela é uma saúde, depressão ela é uma doença, tá? E a gente tem que tratar como doença. Então muitas vezes a gente fala assim, vai fazer isso, vai fazer aquilo, aquela pessoa ela não consegue, ela tá doente, ela realmente precisa de ajuda. Então muitas vezes só o fato dela ir tomar banho já é para ela um grande ganho naquele dia. Lavar o cabelo para uma mulher que é super importante, entendeu? Então, assim, a gente tem que ajudar nesse sentido. Eu achei bacana você falar, e que o Eudes comentou também aqui, do luto. Então, depois que você trabalhou a questão do luto com esse paciente lá no seu consultório, qual é o próximo passo para fazer ele ter esse estado de presença e identificar que daqui para frente ele pode mudar, ele pode ter mais positividade, até para ter essa produção de endorfina? Então, o luto é um processo, né? E é um processo que eu gosto de dizer que é muito subjetivo. Ninguém vai viver um luto igual ao outro. Então, cada um vive o seu luto, a sua forma, né? E talvez um luto meu não é nem igual, nem perto de um luto por outra pessoa. Então, tudo isso tem que deixar de comparar, né? Porque a gente compara. Às vezes a pessoa acabou de perder e aparece na rede social lá se esforçando muitas vezes por um aniversário de uma filha, e aí a gente já julga aquela pessoa. E o luto não é igual, né? Não é igual. É muito subjetivo, né? Então, trazer esse assunto do luto que foi tão presente em 2021 é importante para a gente dizer também que tudo isso pode ser ressignificado, né? Vou começar lá do comecinho mesmo, né? Sendo bem redundante. Primeiro, tratamento profissional, uma escuta não punitiva, uma escuta que vai trazer acolhimento, e que seja tratado de uma forma bem profissionalizada, bem adequada mesmo. Então, naquele primeiro momento, o mais importante para nós é fazer com que aquela pessoa seja acolhida e que ela mesma entenda o luto que está passando, que está vivendo, né? Então, cada um vive o luto à sua maneira, no seu tempo, da sua forma, né? E que seja assim. Então, o primeiro passo é isso. Depois, nós vamos começando a trabalhar essas ressignificações, né? A pessoa vai trazer o enlutado de uma forma leve para a gente ler aquilo, lembrar, fazer as releituras, né? Trazer momentos importantes, contribuições, trazer o para sempre, que é o para sempre de verdade, né? Que todas as pessoas que partem, elas deixam isso para sempre, né? Que é para sempre mesmo, de verdade, né? E contribuir para que a pessoa não caia num quadro depressivo, né? Nem todo enlutado é depressivo, né? Nem todo enlutado vive um quadro crônico de ansiedade, nem todo enlutado. Então, cada caso é um caso e a gente gosta de trabalhar isso com muita singularidade.
E como trabalhar essa saúde mental para 2022? O que a gente pode esperar de 2022 na psicologia? Olha, gente, é um trabalho que eu faço todos os anos, né? Nas últimas sessões do ano, geralmente eu dou recesso para os meus pacientes, férias da psicóloga, né? E férias para a psicóloga. É importante. Então eu dou um recesso no final do ano e nessas últimas sessões de dezembro nós sempre trabalhamos essa temática, né? O que é isso? Olhar metas que sejam pequenas, mas falar sobre metas para o próximo ano, né? Eu brinco, eu tenho uma paciente adolescente, aí eu sempre falo com ela assim, olha, nós duas em 2022, quando virar o ano, nós vamos ligar uma para outra e falar assim, ó, é 2022! E bem nessa pegada. Aí ela fala assim, porque você entende como eu, que quando vira o ano, a gente vira uma chavinha, né? Daquela eu acho que todo mundo tá querendo virar essa chave, né? A gente não pode começar a virar ela já agora, não? Em 2021? E é isso, gente. É virar essa chave, né? A primeira coisa para produzir essa bendita dessa endorfina, né? Essa maravilhosa, é otimismo. E esperança também. Esperança é otimismo, né? A gente pensar que as coisas vão acontecerem de uma forma melhor, que nós já vivemos muitos dias aí, né? 2 anos de aprendizado, né? De perdas, incertezas, inseguranças. Então vamos focar nisso e pensar nesse sentido de vida nova, ano novo, né? 365 dias novos, cheios de oportunidade para a gente construir, reconstruir se for preciso, né? Não deu certo, beleza, vamos tentar de novo, vamos tentar de outra forma. E existe só uma regra para 2022 e eu quero propor aqui. Olha lá. Qual seria? O próximo tema? Adorei! Ela não gosta de polêmica, ela vai definir uma regra. É uma regra. Vamos ver qual não vai pra ser polemizar. a regra. Não desista. A regra é não desistir. E como que faz isso? Só essa regra. Como é que a gente ensina esse povo a não desistir, gente? Persistir e não desistir. Essa é a única regra para 2022. Vamos persistir, não vamos desistir. O que importa é isso. Deu errado, vamos fazer de novo. Né? Deu errado, vamos ver o que a gente aprende com aquele errado para poder refazer aquilo e reconstruir. E a vida é essa, né? Nós estamos aí para isso. Gente, 2021 deixa uma lição central. Nós não podemos controlar. O pouco controle que nós achamos que tínhamos, nós entendemos que em 2021 e 2022 que nós não temos absolutamente nenhum controle sobre nada. Eu acho que isso foi o que gerou mais pânico nas pessoas, não é mesmo? Porque você começa o ano, você se programa. Esse ano eu vou tirar tantas férias, eu vou fazer tal tratamento, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou engravidar, não é mesmo? E aí quando você vê, você tem que viver o hoje, o presente. E aí, como é que é viver o presente sem pensar, ter aquela ansiedade do futuro? Então, olha né? só que interessante. O que vai ser amanhã? A ansiedade do futuro? Como é que faz isso? Olha só, outra coisa importante. Sobre o passado, né? O passado, ele tá cheio de culpa. Culpa tá totalmente relacionada ao passado. Porque é aquilo que nós já fizemos, que às vezes não tem como mais corrigir, consertar, enfim. Então, culpa tá lá no passado. Ansiedade quer dizer futuro. Né? Então, o que sobrou pra gente viver? E como é que vive o presente, né? O presente. Nós vamos ensinar vocês, gente. Nós vamos ensinar vocês e a gente, né? Porque aqui a gente aprende muito. Aliás, o Eudécio é mestre em falar isso. O tanto que a gente tem aprendido com as pessoas que a gente, né, vem trazendo ao longo desses quase 2 anos aí de Papo Saudável. E muito do que vocês falam aqui com a gente, né, leva para a nossa vida e para o nosso dia a dia, porque realmente focar naquele dia, naquelas 24 horas, é algo desafiador e que a gente não está habituado a fazer, sem pensar no que vai vir amanhã. Eu falo que, lógico, né, é importante ter metas, pequenas e grandes metas, objetivos. Não vamos chutar o balde. Sonhos, não vamos chutar o balde. Porém, também é importante pensar que depende muito do nosso hoje, do agora. E, gente, vamos fazer o que conseguimos fazer naquele momento, né? Nada de ficar com aqueles
coisas mirabolantes, né? Com comparações em tempos de redes sociais, gente. Como as pessoas têm se comparado, né? Como as pessoas têm se... a rede social... Gente, não, até porque é injusto, né? Já imaginou a gente se comparar, assim, com pessoas que estão ali com tratamento de imagem, né? A gente acorda, geralmente, né, descabelada, desajustada, descabelado, e a vida que segue, tá tudo bem assim, né? Aí vai lá, abre o Instagram e acha aquela vida perfeita, aquela coisa, assim, reluzente, né? Aí começa, porque olha só, aquilo ali, não, mas olha aqui, nossa, eu tô muito feia, mas eu tô muito isso, muito aqui, gente, não. Não, aí briga até com o marido, né? Viu? Tá. A fulana ganhou isso do marido de aniversário de casamento, e você nem lembrou do nosso aniversário de casamento. Olha a declaração de amor, gente. Declaração de amor em redes sociais nem sempre é saudável, nem sempre quer dizer coisas boas. Então, assim, não vamos comparar porque não funciona, né? Então, menos comparações. Vale comparar, mas vale comparar consigo mesmo. E sem sofrimento, não é mesmo? Sim. As pessoas sofrem muito com a rede social. Acho que a gente deveria se inspirar, não se comparar. Exatamente, mas vale se comparar, né? Que tal a gente se comparar com nós mesmos? Eu acho que aí funciona. Ser a sua melhor versão, né? Trabalhar para isso. Aquilo que você tem, que a única pessoa que você pode mudar é você. Exatamente. A única pessoa que você pode transformar de verdade é você. Exatamente. Nem filho, nem filha. Você pode influenciar muito, mas você não impede eles de ser aquilo que eles querem que eles serão no futuro. Né? Você direciona. Agora você sim, você pode perfeitamente escolher o que você quer ser, o que você quer fazer. E é interessante, eu ouvi uma frase recentemente que eu achei o máximo. Para se ter grandes mudanças, você não precisa ter grandes projetos, você precisa ter pequenos, mas contínuos processos de mudança, né? Quando você quer seu crescimento em toda a natureza, né? Então, se é um exercício físico, né? É um desafio contínuo. Se é uma alimentação, é uma alimentação contínua. Então, é a soma de pequenos hábitos. Exatamente, né? Exatamente. O importante é não desistir, nunca desistir, né? Não desistir de si mesmo, não se comparar ao outro, se comparar a si mesmo, tá? Porque eu acho que nós somos seres em evolução, em construção, nós somos construídos e desconstruídos a todo momento. Então é assim, cada dia uma realização, cada dia um desafio, né? Às vezes alguma coisa que era uma meta, que era um sonho, aquilo muda, se transforma e vai. E esse é o movimento, né? E tá tudo certo, né? E sem ansiedade. E tá tudo bem. Essa é uma frase que eu uso muito no consultório, né? Eu tenho um paciente que gosta de repetir, né? Ele fala, não, eu parei nessa hora e falei, olha, não, tá tudo errado. Por que você está pensando desse jeito? Tá tudo bem. E é isso, né? Tá tudo bem. Talvez não é muito, mas é o que nós conseguimos fazer naquele momento. Talvez não é tudo, mas é muita coisa para aquele momento, né? Então, esses segredinhos aí são importantes para 2022. Eu acho que já dá pra gente pensar em alguma coisa assim. Nessa saúde mental, né? Esse propósito para 2022, para a gente ter saúde e bem-estar, não é mesmo? Exatamente, né? A contribuição que nós podemos dar enquanto indivíduos é desempenhando o nosso trabalho, né? Fazendo bem, levando uma mensagem positiva. A gente nunca sabe quem é o outro que vai se relacionar conosco. Então, às vezes, é uma pessoa que está ali passando por sérias dificuldades, por graves problemas em casa, e o nosso bom dia é a única coisa de bom que ele vai encontrar no dia, né? O bom dia para cruzar ali no elevador. O sorriso. Rogéria. Gente, sorrir é tão positivo. Libera endorfina de graça e faz bem pro outro. Já imaginou? Então eu tô perdida. Liberando endorfina pra caramba. Você tá vendendo. Muito bem. Você sabe que só de ver, né, de fazermos essa entrevista com a doutora, a maneira de conversar sorrindo, é incrível que há ação e reação, né? Eu tô aqui encantado com essas dicas dela, com todas essas orientações e com essa doce maneira de sorrir, delicada, falando, né? Tipo assim,
ela não tem problema. Não. Tá sempre. Mas é impressionante como o fato de estar junto de alguém sorridente já ativa em nós Com certeza. inconscientemente o sorriso. Ou seja, o fato de conversar sorrindo já começa a liberar endorfina no interlocutor, na pessoa com que você está conversando, né? Exatamente. Tô aqui sorrindo, encantado, com toda essa simpatia, esse carisma. Gente, E com olha, E sem certeza- polêmica! E sem polêmica. Sem polêmica! mas é isso, né? Olha só que interessante. É a relação, né? Eu sou analista do comportamento, behaviorista radical, e o teórico é o Skinner. E ele fala isso, como nós podemos mudar o outro sendo um ambiente transformador para o outro. Então, se você olha e diz um bom dia, se você olha para a pessoa e sorri, você está sendo sim um ambiente muito positivo, um ambiente transformador para aquela pessoa, né? A gente não sabe do universo do outro, do que aquela pessoa está vivendo, está sentindo, enfim. Mas só de dar um sorriso, de poder falar um oi bem-humorado, né? De levar. Talvez Sim. aquele dia não é nem um dia bom para você, mas liberando endorfina, sorrindo para o outro, já está transformando Você seu tá se dia e do esforçando outro também. né? É tipo o que Jesus falou mesmo, né? Vamos dar a outra face. Não é porque a pessoa vai te tratar de forma rude e grosseira que a gente tem que revidar da mesma forma, né? A gente pode, vamos dizer assim, mostrar uma face mais amável, mais alegre, mais positiva. Eu acredito que esse acolhimento desarma muito mais do que a gente tratar essa pessoa com as mesmas armas, não é mesmo? Sim, com certeza. Né? O nosso comportamento pode ser transformador, pode vir a transformar o dia de uma pessoa, né? Nós podemos ser agentes transformadores nas vidas das pessoas cada vez mais. Então, que seja de uma forma positiva, de uma forma altruísta, né? E que isso seja construído todos os dias. É todo dia que a gente acorda com bom humor, dando bom dia pro porteiro, pro pessoal da elevador. Bom dia! Não, né, gente? Também não. Porém, vamos nos esforçar porque faz bem para todo mundo. É um exercício gostoso, né? Tipo, as primeiras 6 pessoas que você vê no dia, você dá um bom dia sorridente. Olha pra só. elas. Já Uma muda dica. até Excelente. o seu dia. Excelente. Essa dica é excelente. Excelente. Um gesto excelente. simples que já começa a liberar endorfina. Exatamente. Com Já certeza. começa a liberar endorfina em mim e já começa com certeza a ajudar na endorfina do outro. Olha que legal, né? Então, a E é meta isso pra que a gente quer trazer 2022 aqui, é né? endorfinas. Endorfina. Bora tomar um pouco da endorfina. Não dá para saber, não dá para prever, então vamos Ah, fazer a nossa parte. É isso aí, gente. É isso que a gente veio trazer aqui para vocês. Um ambiente saudável, transformador, positivo, para te ajudar nesse início de ano a ter um 2022 um pouco mais diferente do que foi 2021. Então vamos sorrir mais, vamos ter mais paciência com o outro, mais empatia, mais acolhimento. É igual o Décio disse, ela parece que não tem problema nenhum, mas é a forma como você lida com o problema que faz toda a diferença. Problema todos nós temos, mas como você está lidando com os problemas que acontecem no seu dia a dia? E é para isso que a psicologia está aqui, para trazer ferramentas para nos ajudar a lidar melhor com os nossos problemas e com o nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado do programa Papo Saudável de hoje, que foi feito com muito astral, com muito amor, com muito acolhimento e empatia. Muito obrigada, viu, Vanessa, por estar aqui com a gente. Super Muito agradeço. Sem polêmicas, trazendo um assunto hoje, tão mas gostoso quero de ouvir. polêmicas, Quero eu polêmicas. Obrigada, né? E parabéns pela casa nova, pela energia maravilhosa de vocês. Eu amo estar aqui. E que venham os próximos convites. É isso aí, 2022. Estaremos juntas aqui de novo. Exatamente. Se você não está nos seguindo nas redes sociais, nos sigam no Instagram, programa.papo saudável, no YouTube, programa Papo Saudável. Vamos fazer namastê? Namastê, né? Porque positividade, gente, namastê pra vocês e até o nosso próximo programa. Fiquem com Deus. As tecnologias sempre avançam e a farmacêutica também.
Aqui o seu medicamento é tratado da melhor forma. Entregamos um produto de excelente qualidade e um serviço exemplar. Dessa maneira, nós garantimos que as formulações cheguem em segurança e prontas para fazer o bem-estar sempre presente na sua vida. A farmacêutica é a escolha certa. Seja wellness, seja a farmacêutica.